Importante da diretoria age nos bastidores para a permanência do Cartola. E mais, conversamos com o Rodrigo Caetano e apuramos se realmente existe um cabo de guerra no clube. E ainda, Rodrigo Caetano nos confidenciou o presente e o futuro. Fique até o fim deste vídeo, porque tem conteúdo importantíssimo, mais uma matéria exclusiva aqui do canal Bicagalo, que tentará elucidar um pouco mais o que acontece nos bastidores do Atlético, o que corre no clube neste momento. E claro, ao fim deste vídeo, deixarei a minha opinião sobre este assunto, afinal de contas envolve muito sobre o passado, presente e, obviamente, o que pode acontecer lá no futuro. Falaremos então sobre o Rodrigo Caetano. Antes peço, claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal. É um pedido breve, rápido, eu sei que às vezes é cansativo para você que está aí do outro lado, mas vamos tentar bater a meta de 1.500 likes nas próximas 24 horas. Será que eu posso contar com a sua ajuda? Ontem, na parte do início da manhã ou início da tarde, agora não sei ao certo, o jornalista e companheiro Jorge Nicola, ou Nicola, como queiram dizer, publicou um vídeo dizendo que dificilmente Rodrigo Caetano permaneceria para a próxima temporada. Aliás, as palavras que ele usou, basicamente, que o Rodrigo Caetano está descartado pelo Atlético para a temporada de 2024. E isso, teoricamente, se deve a um desconforto ou a um desequilíbrio, na relação entre Rafael Menin e o Rodrigo Caetano. A gente apurou basicamente tudo a respeito deste assunto, falaremos até o fim deste vídeo. E, nesse sentido, existe sim algumas insatisfações com o Rodrigo Caetano. A gente conversou com uma fonte, isso já há algumas semanas, que está sim insatisfeita com o trabalho do Rodrigo, mas não é só com o trabalho do Rodrigo. O Atlético teve uma temporada muito ruim em 2022 e 2023 seguiu mais ou menos a mesma linha de raciocínio, mas a diretoria entende também que parte dessa culpa é, claro, dos executivos. Eles, na verdade, entendem dessa forma. Então as cobranças ao Rodrigo Caetano não são só ao Rodrigo Caetano, mas a todo o contexto que envolve o Atlético. Todas as diretorias, existirá sim uma reformulação para a próxima temporada, mas não necessariamente passará pela diretoria de futebol, tá? As insatisfações em relação ao Rodrigo Caetano, que a gente apurou, são basicamente três, tá? O pouco uso da categoria de base, o que não depende só do Rodrigo Caetano, por questões óbvias, A questão envolvendo também o Siga. Existe uma linha de raciocínio dentro do Atlético, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, de que o Siga entrega muitos dados e para essa ala da diretoria, tá, foi subutilizado, que não significa que não foi utilizado. Inclusive falamos no último vídeo do Caetano que ele pediu para que a sala do Siga fosse ao lado da dele, tá? E contratações desnecessárias. Inclusive em uma dessas conversas, eu vou abrir aspas aqui a uma fonte, tá? Que me disse o seguinte: fui contra a vinda de 2 jogadores, fecha aspas. Já trouxe isso em outro conteúdo, inclusive, tá? Ambos os jogadores não estão bem agora. Temos um departamento incrível, que é o Siga, está subutilizado. Isso vai mudar em 2024, fecha aspas. Gente, tudo o que eu disse aqui até agora é absolutamente normal dentro do futebol ou de qualquer empresa. Tá? De qualquer empresa. Todo gestor tem direito de cobrar do seu funcionário. Como o Atlético envolve paixão, mídia, massa, é natural que alguns assuntos surjam na mídia. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, e o bom senso de colocar a pauta, como está aqui, mas também de informar a você, torcedor, que isso é corriqueiro, que isso é normal em qualquer circunstância da vida. E naturalmente essas fontes, por confiarem no canal Bicagalo, colocam essas palavras em jogo. E cabe aqui ao Henrique, ao canal, ao microfone nosso, que é muito poderoso e que atinge milhares de pessoas, tentar trazer a você, web espectador, no final deste vídeo, a minha opinião e o que eu penso sobre tudo isso que eu venho dizendo aqui, tá? Relembrando, o futebol não é só o diretor de futebol e os próprios gestores já assumiram erros que, teoricamente, passaram pelo Rodrigo Caetano. Aqui eu explico, esferas que trabalham em conjunto, tá? O Rodrigo Caetano, por exemplo, é uma figura, sabidamente, que é favorável aos trabalhos a longo prazo. O Atlético tem, nos últimos 24 meses, se é que assim eu posso dizer, uma troca de treinador a cada 5 meses. Óbvio, é óbvio, e eu já vi várias entrevistas do próprio Rodrigo dizendo que não era favorável, por exemplo, a saída do Kudê, que não era favorável a saída do Turco Mohamed, que tentou impedir isso. Inclusive, o próprio Rubens Menin, em entrevista ao colega Breno Galante, disse que tomou decisões erradas e, inclusive, que se arrepende de ter demitido o Turco Mohamed.
É aí que eu coloco as coisas na balança para mostrar para vocês que tudo no futebol, né, quando a gente vê uma notícia, é só a pontinha do iceberg e às vezes essa pontinha do iceberg não está 100% correta. Cabe a gente informar a vocês. Uma ala importantíssima dentro do Atlético trabalha pela permanência de Rodrigo Caetano. Da mesma forma como eu trouxe uma fonte aqui que tem sim críticas, né, ao Rodrigo e provavelmente já conversou isso pessoalmente com o próprio Rodrigo Caetano, existe uma outra ala dentro do clube, e aqui não há uma guerra entre um lado e outro, e sim opiniões diferentes. O Atlético, como eu já disse, vive hoje uma democracia. Não vou dizer bem uma democracia porque existe uma maioria absoluta, mas mesmo com essa maioria absoluta, existem conversas e um respeito muito grande, que passa pelo Sérgio Coelho, pelo Ricardo Guimarães, pelo Rubens Menin, pelo Rafael, todos têm um excelente relacionamento. E quando eu digo que uma ala trabalha pela permanência do Rodrigo, eu não estou dizendo que a outra vai contra, não é isso. Só estou mostrando a vocês que dentro do clube existem pessoas que querem muito a permanência do Rodrigo Caetano e uma dessas pessoas é o próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Tá? Entende que o diretor, além do Sérgio, outras pessoas entendem que o Rodrigo Caetano tem todas as características que são necessárias para a SAF. Aqui eu não vou repetir o que disse no último vídeo, tá? Mas eu conversei com uma outra fonte, este membro da diretoria executiva do Atlético, que me disse o seguinte, vou abrir aspas a essa fonte aqui. É o melhor do Brasil. Não há decisão sobre saída, absolutamente. Isso não existe. Contamos com ele sim, fecha aspas a essa nossa fonte, que é pertencente à diretoria executiva do clube. Ou seja, eu falo sobre as críticas que a minha fonte trouxe, e eu falo aqui neste momento que um membro da diretoria executiva do Atlético, né, entende que o Rodrigo é sim o melhor diretor de futebol do Brasil e deseja a permanência dele. E nós conversamos com o próprio Rodrigo Caetano, informação mais uma vez exclusiva aqui do canal Bica Galo. Por isso eu peço que você, neste momento, pare um pouquinho o que está fazendo, deixe o seu like. Se não é inscrito no Bica Galo, mais de 50% da nossa audiência não se inscreve, depois busca o conteúdo e não acha. Então se inscreva no canal e me ajude a bater 1.500 likes. Conto muito com a sua ajuda e você, claro, que tem a sua pequena, grande ou média empresa e deseja anunciar aqui no canal Bica Galo, sabe da nossa presteza com o público, da nossa credibilidade, a sua marca pode estar estampada aqui. Mande agora uma mensagem para a gente através deste QR Code. Estaremos de braços abertos para lhe atender. Conversamos então com o Rodrigo Caetano e eu perguntei a ele se existe um cabo de guerra dentro do clube. Porque há muita especulação na internet e pouca realidade. E aqui eu abro aspas ao Rodrigo Caetano, que gentilmente atendeu o canal Bica Galo, mais uma vez, muito gentil, muito solícito conosco, e vou falar o que ele nos disse. Óbvio que desejo cumprir o meu contrato no Atlético. Muitas coisas vão mudar com a SAF e acho que será definido após isso, ou seja, a permanência dele será definido após isso, isso é a opinião do próprio Rodrigo Caetano. Em sequência, tenho ótima relação com todos os 4 R's, com o presidente, além de muita gratidão a eles por estar aqui no Galo. Estas especulações, aqui ele fala diretamente sobre a matéria do Jorge Nicola, de mercado sempre vão acontecer, fecha aspas então ao Rodrigo Caetano, que aqui, nesta mensagem, fala sobre passado, presente e futuro. Passado porque fala muito sobre gratidão e que vem junto com o presente. Fala sobre o presente, que é a relação com os 4 R's, ou seja, aqui ele deixa muito claro que tem uma excelente relação com todos no Atlético. E por fim, fala sobre o futuro, que deseja sim permanecer no Galo. Eu já quero saber a sua opinião, enquanto eu não finalizo esse vídeo, ele vai ser um pouco mais longo hoje. O que você pensa sobre o Rodrigo Caetano? E eu falarei a minha ao fim do vídeo, tá? Os números de Rodrigo Caetano que credenciam ele à permanência no Atlético. São 2 títulos em média por ano, tá? 285 milhões de reais em vendas de atletas, 165 milhões de custo, ou seja, nos 3 anos de gestão Rodrigo Caetano no Atlético, o diretor, teve um superávit aí de mais de 120 milhões de reais. Quarto ponto que credencia Rodrigo Caetano a permanecer no Atlético, tá? O trabalho dele,
do início ou do meio de 2022 até este dado momento foi basicamente feito sem o aporte para a compra de atletas. Relembrando, o último jogador que veio para o clube com um grande aporte financeiro, se é que assim eu posso dizer, foi o Nacho Fernandes. Depois dele, mais nada. Rodrigo Caetano pincelou o mercado, aqui, acolá, claro, com erros, é importante a gente frisar isso também, e ele sabe disso, mas, para mim, acertou mais do que errou. Tanto é que tem uma média de 2 títulos a cada ano. Para a gente poder fechar esse assunto aqui, eu tenho que, antes de falar a minha opinião, dizer o que o Atlético pensa para a próxima temporada. Eu não vou me estender muito neste assunto, porque é extremamente polêmico e pode gerar, né, até problemas dentro do clube. Mas eu vou dizer onde o Atlético se inspira e quais são as diretrizes do Atlético para 2024, tá? Que são as seguintes. O Atlético tem como inspiração um clube da Inglaterra. Em breve eu falarei qual é este clube, qual é a gestão. E aí vocês podem me perguntar por que eu não estou dizendo isso agora, porque eu acho que não é válido dizer isso agora, não tem motivo para eu falar isso aqui agora, tá? E o Rodrigo Caetano, caso queira permanecer no Atlético, teoricamente teria que se adequar a essa nova rotina de trabalho. E eu acho que não é nada impossível. Não é nada impossível porque o Caetano é realmente uma figura, me parece, extremamente flexível. Tanto as conversas como, né, até mesmo do lado profissional. As diretrizes são as seguintes. Contratações a curto e médio prazo, com retorno a curto e médio prazo. Ou seja, atletas jovens. Trouxemos a informação de que o Atlético chegou a aportar uma quantia pelo Rodrigo Muniz, colocou o dinheiro na mesa do clube. Este é o perfil de jogador que o Atlético vai buscar. Alan, Rodrigo Muniz, Alan Franco, esse é o perfil, tá? Jogadores mais jovens que tenham grande potencial de mercado, e quando a gente fala curto e médio prazo é porque a longo prazo será revendido. Essa é a história do Atlético daqui para frente. 2, segundo ponto, em pé de igualdade ao Siga, ou seja, Rodrigo Caetano e Siga seriam basicamente uma pessoa só. Hoje, o Siga está sob, né, o comando do Rodrigo Caetano, isso passaria a ser um pouco diferente na próxima temporada. Nova realidade financeira até o fim de 2024. O Atlético tem como prioridade absoluta zerar as dívidas até o fim de 2024 e, para isso, o elenco para o ano que vem será mais conciso, será mais reduzido. Tá? Este é o fio da meada e o Atlético se inspirando, então, em uma equipe inglesa. Agora eu vou dar a minha opinião, mas antes quero falar da Betano, que está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. Perdão, é a nossa patrocinadora master. Olha, a gente tem muito orgulho disso, porque a Betano também é patrocinadora do Atlético, enfim, né, é a maior casa de apostas do Brasil. Então, se você ainda não conhece, o canal Bica Galo está com 100% de bônus. Investiu R$20, vai ganhar mais 20. Investiu 100, vai ganhar mais 100 na hora. Investiu 500, vai ganhar mais 500. Para isso, utilize o código BICAGALO. É só com o código BICAGALO que você terá este bônus. A minha opinião sobre Rodrigo Caetano, tá? Eu acho, por tudo que eu trouxe neste vídeo, e conhecendo um pouco mais o histórico do Caetano no Atlético, as dificuldades que enfrentou no clube, porque muitas vezes, e aqui eu falo como jornalista, que já sofri demais trabalhando em mídia convencional, quando as coisas são boas, os primeiros a colherem os louros não são aqueles que fazem, principalmente quando se trata de trabalhar com massa, com público e quantidade de pessoas. Quando eu pegava uma notícia, por exemplo, e dava ela de forma exclusiva, não falava que o Henrique estava dando a notícia de forma exclusiva. E aqui eu tenho todo respeito a todos os veículos onde eu passei, mas a notícia exclusiva era acreditada à rádio e não ao Henrique. E da mesma forma acontece no futebol, ou seja, aqui falamos muito sobre o primeiro ano dos 4 R's, sobre a gestão Sérgio Coelho, sobre tudo que envolve o Atlético nos louros. O Rodrigo Caetano, claro, ganhou também notoriedade com isso. Mas a primeira pessoa que a gente vai criticar é justamente aquele que estava em linha direta no fronte do combate. E se ele estava no fronte àquela época e aguentou amargas derrotas e vitórias, eu acho que agora não poderia ser diferente. E por que eu digo isso? Todo grande profissional pensa em trabalhar em uma empresa que oferece a ele a condição necessária para desempenhar o melhor projeto possível. E não é que o Rodrigo Caetano não tinha isso antes. Ele tinha, mas me parece que em meio a uma ilha era uma pessoa organizada em meio a várias outras que às vezes batia muito a cabeça. Ele não tem, obviamente, condição de trabalhar sozinho.
E à medida que você profissionaliza outros setores, aquele que para mim já é bastante profissional pode ficar ainda melhor. Este é um dos motivos pelos quais eu colocaria o Rodrigo Caetano no cargo para diretor do ano que vem. O segundo motivo, e não menos importante, é que muito se fala nos bastidores, e a gente já conversou com uma fonte aqui, o futebol é um meio muito sujo, muito rasteiro, muito ruim, e ter uma pessoa honesta é preponderante nesse sentido. Então, Atlético, pense bem, diretores, executivos, essa é a minha opinião, acho que o clube tem sim o melhor do país, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de elogio casado ao Rodrigo Caetano, é a minha opinião, assim como já critiquei ele aqui várias vezes e vou continuar criticando se for necessário, mas essa é a minha opinião de momento. Então pensem bem no que vão fazer para a próxima temporada, a imagem com a torcida já está desgastada e pode ficar ainda pior. Gente, espero que vocês tenham gostado, não saiam sem deixar o like, é mais um conteúdo exclusivo do Bica Galo que merece um pouquinho do seu crédito. Pode ser like e inscrição no canal. Tamo junto e misturado, te espero amanhã à 1 da tarde. Eu vou nessa, fui!